Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para mais uma aula e agora a gente vai trabalhar a licença qualificação, também conhecida como licença capacitação. Professor, o que consiste essa licença? Essa licença é muito simples, olha só, qual que é a atividade da SEDUC? É conhecimento, não é isso? Conhecimento, produção de conhecimento, é educação. Ou seja, os profissionais que ali estão necessitam de quê? De constante qualificação e busca de conhecimento novo. Então, é claro que nós temos um capítulo à parte, inclusive este capítulo aqui, ele é maior do que a LC 04, né? Não há simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, então vale a pena nós prestarmos atenção na licença qualificação. Essa licença qualificação, eu digo para vocês aí com bastante conforto, dada a minha experiência no órgão central, ela se dá muito para nível de capacitação, nível de estrito senso, né, de mestrado e doutorado. Vem comigo aqui. Então, está constando, faz parte do título 5, que são dos direitos, não é isso? Um dos direitos, nós temos o quê? Da licença para qualificação profissional. Vem comigo aqui. Licença para qualificação, ou seja, ele vai se licenciar do seu exercício, pleno exercício na escola, para quê? Para obter a qualificação profissional. Lembre-se que já na estrutura de carreira, em especial a promoção, a progressão, a promoção, né, promoção de classes, nós temos classes específicas, tanto de professor quanto de técnico, para estrito senso, mestrado e doutorado. Então, aqui se enquadra, então vem ao encontro, tá certo? Vão caminhar junto essa política de qualificação. A licença para qualificação profissional dar-se-á com prévia autorização do GOV. Então, está aqui para vocês. Potencial questão de concurso. O cara pode chegar aqui e colocar prévia autorização do secretário de Estado. Está errado. É prévia autorização do GOV, tá? Então, é uma prerrogativa do governador, né? Isso aqui é até para dificultar, né, cara? Através de publicação de ato no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso e consiste no afastamento, olha aí, consiste no afastamento, ou seja, ele está lá na escola, ele será afastado de suas atividades das escolas, né? Dos profissionais da educação básica, do quadro de provimento efetivo, muito importante, ó, provimento efetivo, né? O cara tem que estar ocupando um cargo efetivo, né? Já tem que estar ocupando um cargo efetivo, e esse cara aqui não pode ser temporário, nem comissionado. Aí vem coisa interessante, sem prejuízo dos seus subsídios, sem prejuízo dos seus subsídios, significa dizer que ele vai perceber ainda a sua remuneração efetiva. Assegurada a sua efetividade para todos os efeitos da carreira, professor, o que significa todos os efeitos da carreira? É muito simples, por exemplo, você vai fazer um mestrado lá de 2 anos e meio. Você tem que se afastar, 2 anos e meio. Professor, eu fui fazer o mestrado em Santa Catarina, professor, e uma semana antes eu tive uma progressão de nível. Progressão de nível vertical. Beleza. Fiquei 2 anos e meio lá. Eu vou contar o tempo que eu ficar lá, professor, 2 anos e meio para a próxima progressão? Positivo. Claro que vai. Aí vai sim, está aí. Aí, né? Todos os efeitos na carreira, ou seja, esse tempo aí que você está lá se qualificando para a própria administração pública, conta-se para todos os efeitos. Que será concedida para a frequência do curso de pós-graduação. Opa, olha aí. Licença tem que ser em pós-graduação. Isso pode ser no país ou no exterior, se de interesse da administração pública. Ou seja, todo esse direito aqui requer o quê? Que seja de interesse da administração pública, né? Então não adianta ser só interesse do servidor, né? O servidor vai deixar aí o convívio da sua casa, de sua família, né? Então tá aí para vocês aí, né? Tá? Bacana. Então essa é a licença qualificação. Professor, quais são os requisitos? Está aqui, o requisito está no artigo 40 e 51. E eu digo para vocês que examinador de prova adora cobrar requisito, então temos que redobrar a atenção. Vamos lá. São requisitos, são 3 requisitos aí para concessão de licença para aperfeiçoamento profissional. Aqui fala aperfeiçoamento profissional, qualificação ou capacitação. Primeiro, exercício. O que é exercício? Trabalhar na sua plenitude em 3 anos ininterruptos da função. Está aí para vocês. 2, que o curso que você vai fazer lá, ó,
seja correlacionado com a área de atuação, ou seja, eu sou professor de biologia, eu vou fazer um mestrado, um doutorado em biologia. Em sintonia com a política educacional, como assim, professor? Eu vou fazer um curso de biologia, professor, eu vou estudar lá Pantanal, tem tudo a ver, né? Ah, não, eu vou fazer um curso de biologia, vou estudar lá as plantas aí resistentes ao frio. Não é uma coisa relacionada com a política educacional e com o projeto político-pedagógico da escola. Então, está aí para vocês, né? E, finalmente, a disponibilidade orçamentária e financeira, esse terceiro item, esse terceiro requisito aqui que quebra, né? Eu falar uma coisa particular, toda vez que o Estado passa por uma crise financeira, e sempre está em crise, você pode perceber, eles negam a licença qualificação com base nesses três aqui. 52, vem comigo aqui. O que diz 52? Os profissionais da educação básica licenciados para os fins que se trata o artigo 50, o que é o artigo 50? O artigo 50 criou a licença qualificação, né? Obrigam-se a prestar serviços no órgão de lotação quando de seu retorno por um período mínimo igual ao do seu afastamento. Ou seja, se você se afastou 2 anos, você terá retornar à sua origem, à sua lotação de origem e lá ficar por 2 anos. Ah, professor, eu quero pedir exoneração. Tudo bem, você vai ter que indenizar o Estado da despesa que ele teve contigo. 53 e último. O número de licenciados para qualificação profissional não poderá exceder 1/6. Olha aí, 1/6, tá? 1/6 do quadro de sua lotação na unidade. Tá? 1/6. Então, você não pode aí, tá certo? Ser mais que 1/6 em licença qualificação, tá? Gente, número. O que eu falo de número, gente? Já disse para vocês, examinador adora número, hein? Parágrafo 1º. A licença que trata o caput deste artigo, que é a licença para qualificação, será concedida mediante requerimento, ou seja, pedido do interessado. E esse pedido, esse requerimento deve ser fundamentado e projeto de estudo apresentado para apreciação do Conselho Deliberativo Escolar com no mínimo 6 meses de antecedência. Então, o Conselho Deliberativo Escolar vai aprovar com no mínimo 6 meses, né? Tá certo? Por que o Conselho Deliberativo? Porque a escola é democrática, participativa, então tem que ouvir a comunidade, né? Poxa, a gente vai estar autorizando um profissional nosso aí se afastar por 6 meses, né? A vaga dele vai ser preenchida provavelmente por um contrato temporário. E, finalmente, em se tratando de profissional de órgão central, ou seja, lá na SEDUC, que é o órgão central, o requerimento e o projeto de estudo deverão ser apresentados à autoridade máxima da instituição, quem que é o secretário de Estado, no mínimo 6 meses de antecedência. Então, está aqui para vocês aqui. Pronto, né? Fechando aí, nosso momento filosófico da LOPEB, né? Confúcio, né? Se queres prever o futuro, estuda o passado, né? Olha aí. Se queres prever o futuro, estuda o passado, né? Cara, assim, eu gosto muito do Renato Russo, né? Uma época, na década de 80, né? Poxa, curtia pra caramba, né? Aquelas fitazinhas cassete que eu tinha, cara. Nossa, cara, bom demais, né? Esse ouve as músicas dele, cara, né? Hoje aí, ó, 20, 30 anos depois, né? Ó, passado, presente, né? E toda vez que eu me sinto assim, cara, meio perdido, professor Luiz Antônio, vou contar uma intimidade para vocês aí, eu sempre procuro estudar um pouco a história, né? Ou seja, o passado, futuro, né? É isso aí. Braço, foi, tchau, fica com... Clique like.